é composto de dois eixos. Um eixo chamado x, que é o chamado eixo da abscissa, e um eixo na vertical chamado y, que é o eixo da ordenada. Sempre quando você vai representar um ponto, você vai estar colocando a posição desse ponto no espaço. O encontro dos planos cartesianos, o eixo x e o eixo y, ele vai marcar o ponto origem, que é o nosso marco zero. Tudo que for acrescido para a direita vai ser com sinal positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo e para baixo negativo. Então, por exemplo, quando você fala para o seu amigo ir te visitar em casa, você fala, fulano, tu vai na rua 12, entra na minha casa, que é a casa 7, e você está passando para o seu amigo uma posição onde fica geometricamente, ou seja, num espaço a sua casa. Rua 12, casa 7. Agora, se eu quisesse fazer isso no plano cartesiano para representar, por exemplo, um ponto P, 4 e 3. Quando eu falo ponto 4 e 3, sempre a primeira posição, 4 e 3, é o meu ponto P. Sempre a primeira posição é a abscissa, que é o eixo X da horizontal, e o 3 é o eixo da ordenada, que é o eixo da vertical. Então, quando eu vejo 4 e 3, o 4 é um número positivo, então eu estou mandando você andar para a direita. Logo em seguida eu falo para você ir para a posição Y3. O Y3 quer dizer que eu quero que você vá para cima até a terceira colocação. Então, eu vou subir 3 unidades. Quando eu faço isso, eu consigo encontrar no espaço aonde está o meu ponto P. Então, toma cuidado. O ponto P, 4 e 3, é diferente de um ponto Q chamado 3 e 4. Porque se eu troco os elementos de lugar, eu vou estar te dando uma outra posição no espaço. Então, o que seria o 3 e 4? Agora o meu X vale 3 e o meu Y vale 4. Então, quem seria o 3 e 4 que eu chamei de ponto Q? 3 quer dizer que eu quero que você ande 3 unidades para a direita. 4 quer dizer que eu quero que você suba 4 unidades para cima. Por que para cima? Porque ele é positivo. E aqui seria o meu ponto Q, 3 e 4. Então, você percebeu que essa localização na matemática recebe um nome muito especial, é chamado de par ordenado. E ele representa a posição desse ponto no espaço. E a ordem dos elementos dentro do par ordenado vai diferir a posição dele no espaço. Então, dois pares ordenados só serão exatamente iguais se o x for igual e se o y for igual. Perfeito? Então, quando eu vejo o plano ordenado que tem o x e o y, eu posso ter situações com duas incógnitas. Quando eu tenho uma incógnita, a gente representa como se fosse a letra X. Se eu tenho a outra incógnita, eu represento por uma outra letra, que geralmente nós utilizamos o Y. Mas para ser chamado equação, obrigatoriamente eu tenho que ter o sinal de igual. Olha esses exemplos de equações com duas incógnitas. X mais Y igual a 6, 4x menos 3y igual a 5. Está percebendo que eu tenho duas incógnitas, duas letras e o sinal do igual. A mais 2b igual a 8. Ah, professora, então não precisa ser somente x e y? Não, eu posso ter qualquer letra para ser chamado de incógnita. Agora, olha esse outro exemplo que não é equação do primeiro grau. Lembre-se, para ser chamado do primeiro grau, a minha incógnita tem que ter expoente 1, ou seja, não pode aparecer o expoente. Se aparecer um expoente diferente de 1, ela já não é do primeiro grau, ou seja, ela é equação porque tem o sinal de igual, mas não é do primeiro grau. Como o expoente aqui é 3, é uma equação do terceiro grau. Outra, neste exemplo eu tenho um sinal de desigualdade, é o sinal do maior. Então, se aparecer maior, menor, maior igual, menor igual, não é equação, é chamado de inequação. E neste terceiro caso do exemplo, eu tenho 3 letras, então não é uma equação do primeiro grau com 2 variáveis, seria uma equação do primeiro grau com 3 variáveis. Então você consegue diferenciar o que é equação do primeiro grau com 2 variáveis de qualquer outro exemplo que não represente? Muito bem.
Então, vamos dar continuidade aqui. Quando eu falo de equação do primeiro grau com duas incógnitas, cria um problema, porque eu posso ter infinitas soluções. Vamos olhar esse exemplo aqui. X mais y igual a 7. Eu olho para o meu universo. Ele quer que os dois números que eu estou querendo, ou seja, o x e o y, sejam números naturais. Lembre-se, primeira letra, primeiro conjunto universo. Segunda letra, segundo conjunto universo. Então, as duas letras que eu procuro são números naturais. Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha de possíveis resultados que teriam isso. A primeira eu vou chamar de x, coloco os possíveis valores para x e o y vai ser a minha terceira coluna. Eu quero que o x mais o y dê igual a 7, mas ele tem que ser números naturais. Então, o 0 com o 7, eu vou ter o par ordenado 0, 7. O 1 com o 6, o par ordenado 1 com 6, porque a soma desses dois números naturais sempre vão dar 7. Agora, quando eu pego o 8 com menos 1, eu já não posso usar esse par ordenado, o 8 com menos 1, porque o menos 1 não é número natural. Então, quando eu quero saber uma solução com uma equação e duas incógnitas, eu vou ter infinitas soluções ou até finitas soluções. Então, eu quero que você tome cuidado que tudo vai depender do meu conjunto universo. Se aqui fosse reais, eu ia ter infinitas soluções, perfeito? Então, as soluções da minha equação com duas incógnitas será um par ordenado, onde o primeiro número é o x da abscissa e o segundo número é o y da ordenada. Agora, repara naquele nosso exemplo com outro conjunto universo. X mais y igual a 7, só que agora o meu conjunto universo é de reais para reais. Agora eu vou ter infinitas soluções. Eu posso pegar números negativos e positivos, que a soma vai dar 7, porque menos 2 mais 9 vai dar 7. Posso pegar números fracionários, porque 2 terços mais 19 terços vai dar 21 terços, e 21 dividido por 3 é 7. Eu posso ter números de várias formas surgindo, onde a soma deles vai dar 7. Então, quando eu tenho uma equação com duas incógnitas, nos reais eu terei infinitas soluções. Então, para que eu tenha uma única solução, eu preciso criar uma outra relação para você com essas duas incógnitas, para ver se você encontra qual é o valor do x que eu realmente quero que você encontre e qual é o valor do y que eu quero que você realmente encontre. Perfeito? Então, com esse exemplo, x mais y igual a 7, se eu coloco o meu universo sendo dos reais com os reais, eu vou perceber que eu vou ter infinitas soluções. Então, eu posso ter alguns pares ordenados. Olha esses pares ordenados que eu criei aqui, x e y. Onde o meu x é 3, o meu y tem que ser 4. Aí eu marquei um ponto que eu chamei de A. Está aqui, 3 e 4. Olha aqui o meu ponto A. O 2 e o 5, chamei de ponto B. O 1 e o 6, chamei de ponto C. O menos 1 e o 8, chamei de ponto D. Então, você está percebendo que quando eu ligar esses pontos, vai surgir uma reta. E é isso que eu quero que você entenda. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma equação do primeiro grau, eu sempre terei como solução uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Quando eu quero uma solução única para x e y, eu tenho que obrigatoriamente, se eu tenho duas incógnitas, ter duas equações para achar a solução do problema. Então, este método que eu vou ensinar agora de como resolver um sistema de equação com duas variáveis, com duas incógnitas, vai ser um método chamado método da substituição. Aí eu vou querer que você encontre o x que realmente eu quero e o y que eu realmente quero. É aquele x e y que vai ser a solução para as duas equações ao mesmo tempo. Olha a primeira equação, x mais 2y igual a 4. A segunda, 4x menos 3y igual a 5. Para aplicar um método chamado substituição, eu reparo que o meu universo são os reais, então pode ser qualquer número real que eu possa achar no meu sistema. Eu vou pegar uma das equações onde uma das minhas incógnitas tem o coeficiente numérico igual a 1. Então, eu vou pegar a primeira equação. Na equação 1, que é x mais 2y igual a 4, eu vou isolar a letra x.
Então, eu vou passar o 2y para o outro lado. Como ele é positivo, vai para o outro lado negativo. E tudo que está agora no segundo membro, você vai colocar um parênteses, para que você entenda que agora o valor do x é 4 menos 2y. Olha agora a equação número 2. 4x menos 3y igual a 5. Por isso que ele é chamado de método de substituição, porque eu vou pegar a letra x da primeira equação e substituir aonde aparece a letra x na segunda equação. 4x quer dizer 4 vezes o valor do x. E o valor do x é 4 menos 2y, menos 3y igual a 5. Faço a propriedade distributiva. O que tem letra fica no primeiro membro, o que não tem letra fica no segundo membro. Como o que tem a letra está negativo, você vai multiplicar tudo por menos 1, alterando assim o sinal dos números. Então, você vai encontrar que o y é igual a 1. Achando o valor do y, olha aqui, a primeira equação não é x igual a 4 menos 2y, e eu já não descobri que o y vale 1, então eu vou substituir o valor do y, que é y igual a 1, nessa situação, para achar o valor do x. Isso se chama método da substituição. Então, x vai ser 4 menos 2, x é igual a 2. E realmente, se você parar para analisar, o y não é 1, 2 vezes 1, 2. O x não é 2? 2 mais 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8, menos 3 vezes 1, que é 3, então 8 menos 3 vai dar 5. Você percebe que o meu par ordenado 2 e 1 é a solução desse sistema de inequação. Então, quando eu tenho este x igual a 2 e y igual a 1, eu consigo ter a solução para as duas equações. Então, toda vez que eu quero resolver uma equação com duas incógnitas, eu só vou ter uma solução se eu tiver outra equação com as mesmas duas incógnitas. Posso aplicar o método da substituição ou posso aplicar o método chamado da adição. O método da adição é o seguinte, você literalmente vai somar o primeiro membro com o primeiro membro e o segundo membro com o segundo membro. Mas quando você somar, obrigatoriamente uma das letras tem que desaparecer. Então, quando eu somo o primeiro membro com o primeiro membro aqui, 2x mais 3x dá 5x. Mais 5y menos 5y dá 0. Menos 5 mais 30, sinais diferentes, você subtrai e repete o sinal do módulo maior. O que está multiplicando, vamos passar para o outro lado, dividindo. Então, você vai descobrir que o x é igual a 5. Achando o valor do x, você vai substituir em uma das duas equações. Você escolhe. Eu vou escolher a primeira, que é 2x mais 5y igual a menos 5. Então, eu pego o valor do x e substituo nessa. Professora, pode ser em qualquer uma das duas? Pode, o resultado final vai ser o mesmo. Então, vai ficar 2 vezes 5 mais 5y igual a menos 5. 10 mais 5y é igual a menos 5. 5y é menos 5 menos 10, então o y é menos 15 sobre 5. Y é igual a menos 3. Então, esse é o meu par ordenado que eu procuro, 5 e menos 3. 5 quer dizer que eu estou indo para a direita 5 posições. Menos 3 quer dizer que eu estou indo para baixo 3 posições. Essa é a resposta do meu sistema, 5 e menos 3. Perfeito? Esse é o chamado método da adição. Você só pode aplicar se quando você somar, obrigatoriamente uma das letras desaparecer, uma das incógnitas desaparecer. Então, vamos aqui para uma resolução de problema. Detalhe, nesse problema eu só vou começar o caminho. Você vai ter que ter a determinação para terminá-lo, ok? Então, vamos ler e interpretar corretamente. A soma de dois números é 28. Você conhece esses números? Não, então eu vou chamar de x mais y é igual a 28. Logo, em seguida, ele diz, a diferença entre eles é 12. Diferença é subtração. Então, x menos y é igual a 12. Com isso, eu consigo resolver o meu sistema. Por quê? Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Agora é com você. Confio no seu resultado.
Vamos ver agora um exemplo com uma equação do segundo grau. Então, olha aqui que a gente está vendo. A equação do segundo grau, obrigatoriamente, a sua incógnita tem que ter o expoente 2. Eu tenho ax² igual a b. Eu tenho que lembrar que o que está multiplicando eu passo para o outro lado dividindo. E o que está em forma de potência vai para o outro lado na forma de raiz. Então, eu vou ter a raiz quadrada de b sobre a. Então, toma cuidado. Para eu ter uma raiz quadrada existindo nos reais, obrigatoriamente o número que está dentro da raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Por isso que nós temos essa restrição, que só será do segundo grau se o meu b sobre a for maior ou igual a zero. Sempre eu tenho que fazer a condição de existência para achar o meu universo, perfeito? E aí, agora a gente vai visualizar o que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, para você entender bem claramente, diretamente proporcional é quando eu aumento uma das informações e a outra informação vai crescer na mesma proporção. Isso também acontece quando eu diminuo uma das informações e a outra também diminui na mesma proporção. Então, isso é chamado de grandeza diretamente proporcional. A grandeza inversamente proporcional ao contrário. É quando eu aumento uma informação, a outra vai diminuir na mesma proporção em conta inversa. Então vamos ver um exemplo de grandeza diretamente proporcional e um exemplo de inversamente proporcional. Uma máquina gasta 20 minutos para lavar 10 metros quadrados de piso. Então 10 metros quadrados é 20 minutos. Repara, de 10 para 20 ele não duplicou? Então, se eu estou duplicando a área, quer dizer que eu vou precisar de mais tempo para fazer o serviço. Então, eu vou duplicar o tempo. Então, eu vou precisar de 40 minutos. Se eu tripliquei a área, eu vou triplicar o meu tempo original. Então, se eu estou fazendo agora a lavagem de 30 metros quadrados, eu vou precisar de 60 minutos para fazer o serviço. Isso quer dizer grandeza diretamente proporcional. Toda vez que eu quadrupliquei agora a área, eu vou quadruplicar o meu tempo. Então, vai ficar 80 minutos. E você vai perceber que isso é uma característica de grandeza diretamente proporcional. Então, vamos preencher essa tabelinha. Então, 20, 40, 60 e 80. E no Y, cada um está sendo de 10 em 10. Então, é 10, 20, 30 e 40. Então, eu vou ter literalmente uma reta. Uma reta crescente. E com isso, esses pontos no espaço, quando eu ligar, é a minha solução. É uma grandeza diretamente proporcional. Quando eu aumento o x, aumenta o y. Quando eu diminuo o x, diminui o y. Na grandeza inversamente proporcional, nós vamos ver uma característica diferente, uma característica inversa. Quando um for duplicado, o outro vai cair pela metade. Se for triplicado, vai cair pela terça parte. Então, olha o problema. Laura gasta 60 minutos para ir de casa à faculdade em sua bicicleta. A velocidade média é de 20 km por hora. Então, a gente sabe que quando ela anda 20 km por hora, ela vai gastar 60 minutos. Aqui na tabelinha, eu coloquei a velocidade de 10 km por hora. Ela anda quanto? 20. 10 não é a metade? Então, se eu dividir a velocidade por 2, quando eu estou andando mais devagar, eu levo mais tempo para chegar. Então, se eu dividir a velocidade por 2, então o meu tempo vai duplicar. Então, a Laura vai levar 120 minutos para chegar na sua faculdade. Agora que eu tenho a relação da velocidade de 10 km por hora, ela precisa de 120 minutos para chegar na faculdade, o 10 agora não tripliquei para chegar a 30 km por hora, então agora este aqui vai cair pela terça parte, eu vou dividir por 3. Então, quando ela triplica a velocidade, ela vai cair o tempo pela terça parte. Se eu quadruplico a velocidade, o meu tempo vai cair pela quarta parte. Então, você vai perceber que quanto mais rápido ela andar, em menos tempo ela vai fazer o percurso. Então, se eu fiz o sextuplo, ou seja, multipliquei por 6 a velocidade, ela vai cair pela sexta parte o seu tempo para chegar na faculdade.
Então, ela vai levar apenas 20 minutos. Então, a gente vai representar isso aqui no gráfico. Como é que ficaria? Então, no eixo horizontal, eu vou marcar o tempo e vamos marcar o tempo de 20, de 30, de 40 e de 60 minutos. E vamos marcar no vertical a velocidade, que vai ser de 20 km por hora, 30 km por hora, 40 km por hora e 60 km por hora. Então, como é que ficaria isso representado no gráfico? 20 km por hora, ela leva 60 minutos para chegar na faculdade. 30 km por hora, ela leva 40 minutos para chegar na faculdade. E todos esses pares ordenados é um ponto no espaço. Quando ela anda com uma velocidade de 40 km por hora, ela leva 30 minutos para chegar na faculdade. E quando ela anda com uma velocidade de 60 km por hora, ela leva 20 minutos para chegar na faculdade. Quando eu ligo isso tudo, vai ser a minha reta no sentido decrescente. Quanto maior for o x, menor será o y. Perfeito? Grandeza inversamente proporcional. Então, só para fechar, para ver se você entendeu tudo direitinho. Para ser uma grandeza diretamente proporcional, toda vez que você aumentar uma informação, que nós vamos chamar de x, também vai aumentar a outra informação, que nós vamos chamar de y. Então, aumenta o x, aumenta o y. Diminui o x, diminui o y. Já na grandeza inversamente proporcional, vai acontecer a situação inversa. Quando você aumenta o x, você vai perceber que o y vai diminuir na mesma proporção. Então, quando aumenta o x, diminui o y. Quando diminui o x, aumenta o y. Perfeito? Fica bem gravadinho com esses dois exemplos que a gente acabou de fazer. Beijo no coração, te aguardo no próximo vídeo.